aqui é o quadro Tá Esperto no YouTube, o canal da Roots Crazy 99. Você vai lá no nosso canal e dá um likezinho e faz o canal crescer. Esse aqui é um espaço de entretenimento, de resenha, de troca de ideia e mostrar personagens reais da vida real. Hoje o nosso convidado é Renan Porto, um cara que é envolvido com o esporte, com acolhimento, com educação e vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Renan, seja bem-vindo ao Tá Esperto. Valeu, meu velho. Bom, galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, de esporte, um pouquinho de acolhimento, um pouquinho da minha trajetória aí que me levou a conhecer o espaço do acolhimento aí, que me trouxe esse cara aqui como guia, uma fase aí muito importante da minha vida. Certo, então é o seguinte, vamos começar pela parte do esporte, né, mano? Tu é um cara que pratica esporte, é um cara que incentiva o esporte. Eu queria que tu falasse precisamente quais são os esportes que tu pratica, qual a atividade que tu faz no dia a dia, como é que é um pouquinho desse teu envolvimento com o esporte, mano? Show, show. Cara, então, eu tenho contato com o esporte desde muito cedo, né? Sempre pratiquei esporte. Eu treinei muito tempo de boxe, depois eu conheci o Muay Thai, né? Sou graduado em Muay Thai. E aí depois eu tive, então, a oportunidade de conhecer o Jiu-Jitsu. E hoje é o que eu mais pratico, né? Jiu-Jitsu e Muay Thai. Cara, outra coisa, eu queria que a rapaziada que não conhece, que não sabe, eu e o Renan fomos educadores numa casa de acolhimento, né, uma casa que cuidava de jovens aí, em situação de risco, e a gente fez um trabalho lá dentro dessa casa de acolhimento. Foi onde eu conheci o Renan. Então eu acho importante trazer essas pessoas da vida real para contar histórias reais. O Renan foi um cara que veio de outra realidade e conheceu e foi cair no acolhimento. E através do esporte ele começou a incentivar a galera lá dentro do Abril. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência, né? Tu que era um cara do esporte, foi parar dentro do espaço de acolhimento. Como é que foi para ti esse esporte, essa experiência? Cara, foi bem interessante como eu fui parar, né, no Abril. Eu tava numa fase da minha vida que eu tava planejando mudar de áreas, enfim, eu ia dar uma guinada na minha vida aí, e tava com pouco de tempo me sobrando, né? Então eu tive essa oportunidade aí de estar conhecendo uma outra realidade, poder implantar um pouquinho do que eu já conhecia, né, do que eu tinha como bagagem, né? E essa minha bagagem aí que eu pude levar lá pra dentro foi o esporte, e foi daí que a gente deu início aí nessa fase bacana. Eu me lembro que na época do acolhimento dentro da casa, tu incentivava várias atividades, né? Qual é que é a importância do lance do esporte pra rapaziada? Porque a gente sabe que essa galera tem muito tempo ocioso e muitos problemas, né, que a vida trouxe, enfim. E qual é que é a importância do esporte, mano, na vida dessa galera? Cara, eu acho importante o esporte de diversas maneiras, né? Como tu bem colocou, essa galera fica muito ociosa, né? O que é? Eles ficam presos praticamente, né, dentro de uma casa, privados do que eles mais gostam de fazer, né? Que por vezes, na grande maioria das vezes, não são coisas boas, né? E o esporte, eu acho que ele traz isso. O esporte ele traz disciplina, ele traz oportunidade, ele traz inclusão, né? E ele desestressa, né? Galera que tá agitada, pratica um esporte, relaxa, né? Aprende muito, né? A parte da parceria, da amizade, e isso é importante levar para dentro do Abril, um lugar que é muito carente dessa atenção, né? Dessa coletividade. A gente viu também lá nos espaços de acolhimento, e a gente entende um pouquinho dessa área, né? Porque a gente viveu isso durante 3 anos da nossa vida, 3 anos dedicado ao acolhimento. Antes a gente já vinha feito um trabalho dentro da fase, então a gente conhece um pouco dessa realidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que de positivo trouxe, porque tu entrou no abrigo, conheceu os meninos num determinado momento. Depois, quando tu saiu, eu queria que tu falasse um pouquinho do resultado, o que tu consegue enxergar de positivo e negativo que aconteceu nesse período que teve essa inclusão através do esporte. Sim, sim. Isso é interessante, né? Porque eu vejo de uma forma bem simples. Moeda. Toda moeda tem 2 lados, né? Eu acredito que eu aprendi muito nesse tempo e acredito que eu tenho ensinado muita coisa também, né? Não que eu seja uma pessoa totalmente diferenciada, que eu possa levar alguma coisa que vá mudar, mas eu acho que um pouquinho que a gente leva, a gente já contribui, né? E eu quis levar isso do esporte porque eu sempre tive contato com o esporte, né? Eu acho que a diferença que faz total nisso é a disciplina. Eu acho que o esporte ele traz isso em qualquer esporte. E na situação da galera lá dentro do abrigo, isso é muito importante, porque o abrigo ele tem regras, né? Ele tem coisas para cumprir, ele tem horário, né? O pessoal tem atividades com hora determinada. E o esporte levou essa oportunidade de pegar essa disciplina que vai incluir dentro, levar para fora, né? Levar para a escola, levar para um curso que eles fazem, né? Levar para a praça, que é o momento de lazer deles,
né? Tem que saber que é 1 hora de praça e voltar para casa, né? Essa é a disciplina, né? Essa é a disciplina. E graças a Deus a gente conseguiu colocar lá um pouquinho e eu aprendi muita coisa também. Bah, da hora, mano. Outra coisa que eu queria falar aqui, que a galera não sabe, tu criou um projeto aí de uma rapaziada aí, criou um grupo de trabalho, um grupo de pessoas que acreditam também no esporte, que é a Blackstone. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que nasceu a ideia da Blackstone. Show, show. A Blackstone, cara, a Blackstone é uma história bem pessoal, né? Uma história de família aí, de um momento difícil que a gente passou, né? Juntamente com o meu primo, né? A ideia foi toda dele, eu sou um braço direito, digamos assim, e comprei essa ideia dele, né? Uma coisa que ele já carrega há muitos anos aí, né? Ele veio do interior e se estabeleceu aqui em Porto Alegre e sempre acreditou nesse projeto e a gente junto aí deu início, né? A Blackstone então é uma equipe de Jiu-Jitsu e Muay Thai, né? Ela foi criada em 2019, só que aí, quando a gente entrou em 2020, aconteceu toda a situação da pandemia, nessa coisa de estar privando um pouco, a gente deu uma travada no projeto. Mas do que se consiste o projeto, né? A gente criar uma equipe e trabalhar esses pilares que a gente acredita muito, disciplina, organização, companheirismo, amizade, juntar essa galera aí e levar o que o esporte tem de melhor aí pra... Falando um pouquinho também sobre a pandemia, né, mano? Já que tu tocou no assunto, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse período, né? A gente tá vivendo um período de pandemia e todos os entrevistados que passaram aqui, a gente falou sobre esse período. Infelizmente é uma coisa que a gente não gostaria de estar falando, mas a gente está falando porque a gente está vivendo a pandemia, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o aprendizado desse momento da pandemia. Uma palavra, na minha opinião, é o que resume, né? Todo mundo teve perdas, todo mundo teve dificuldade, mas muita gente cresceu também e viu uma oportunidade nisso, né? Mas eu acho que a palavra-chave é empatia, galera. Empatia, galera. Empatia. Muita gente tem a condição de segurar mais num momento como esse, manter as portas fechadas e colaborar. Show de bola, faça isso, porque é para um bem maior. Quem não tem que flexibilizar um pouco, tem que liberar um pouco, mas assim, seguindo o protocolo de segurança, né, galera? Porque não é só para mim, não é só para o Maurício, não é só para quem tem, para quem não tem, é para todo mundo, galera. Quanto mais a gente se arrastar, quanto menos a galera colaborar, mais a gente vai ficar nesse período aí, ó, se arrastando, e vai vir outra versão do Covid, a gente vai continuar refém disso aí. Então assim, ó, empatia, galera, vamos aprender com isso, para que a gente possa ser melhor aí, uma versão melhor daqui para frente. Senhor presidente, a gente precisa da vacina, senhor presidente. Não é uma gripezinha, moro, irmão? A gente precisa. Renan, primeiro eu quero te agradecer, mas eu quero que tu conte antes, mano. Eu quero que tu conte uma história legal, bacana, que tu tenha vivido lá no abrigo, lá no acolhimento, porque foi um período bacana que a gente viveu lá e a gente aprendeu muita coisa com aquela gurizada. Conta uma historinha pra rapaziada aí, divide com a gente uma história bacana aí, pra gente falar sobre o acolhimento. Ah, galera, vou dividir uma com vocês então que me marcou, tá? Tá aqui no meu coraçãozinho, eu vou levar comigo. O negócio é o seguinte, sabe que o abrigo na verdade é uma casa de... A galera é criança, né? Uma caixinha de surpresa também. Uma caixinha de surpresa, a galera é criança. Zada, a galera é criança, tá? Mas amadureceram cedo, né? Pra correr, pra fazer outras coisinhas. Mas ainda assim aquela criança tá lá ainda e a gente entra aí nessa parte aí pra dar aquela atenção e tudo mais. Mas o interessante dessa história é que é o seguinte, né? Malandragem nível hard, galera, todo mundo malandro, no último, né? Very hard. Aí tem um camaradinha lá que a família quer de volta, mas ele prefere o abrigo, né? Por ter pessoas como nós lá, né? Gente fina, então a gente é querido, o cara quer ficar perto da gente. Aí, determinado final de semana, ele saiu pra dar uma voltinha no shopping com a família e tal, voltou cheio de presente, né? Quem não gosta de ganhar um presente, né, galera? Presentinho, né? Voltou com presentinho bacana. Aí chegou e tal, aquela coisa toda, e antes de eu ir embora, final do dia, ele chegou e me chamou de cantinho, né? E eles têm uma linguagem muito engraçada, né, Maurício? Que eles chamam a gente de seu. E aí, seu? E aí, seu, e aí, seu. Parece que a gente não tem nome, a gente é seu, né? E aí, no início do dia, ele, aí, seu, me deu bom dia nesse pique. Saiu e tal, mas aí no final da noite, ali, me chamou de cantinho, eu cheguei, daí ele, ô tio. Eu espantei, né, mano? Porque Virou assim, tio. até olhei pra trás, né? Eu, é comigo, malandro? Ele, ô tio. Daí eu, não, cheguei, o que foi? Ô tio, faz um favor pra mim. Pô, queria que tu guardasse aí meu tênis, tio. Até amanhã de manhã. Daí eu falei assim, como assim, cara? Como é que tu quer que eu guarde teu tênis? Não é malandro, os guris são dos teus, cara. Bota embaixo da cama sossegado, amanhã tu acorda, pisa e sai pra dar o teu desfile aí, né? Vai dar teu rolezinho. Pisa fofinho amanhã. Pisa fofinho e vai dele. Ô tio, tu sabe como é que são os guris?
Vamos acordar, os guris vão levar, tio. Os guris vão levar meu tênis. Bah, não me aguentei. Foi bom o tênis. Foi embora o tênis. Foi embora. E não, e o mais engraçado é que é o seguinte, ninguém viu o tênis sumir. Daí eu guardei no outro dia de manhã e entreguei pra ele. Porque é engraçado, né, meu? A gente dá o carinho, mas a gente tem que dar a mijada, né? E aí tem algumas situações aí que a gente entende o real sentido da gente estar ali, né? E o peso que tem a gente saber dosar, né? Da hora. Saber ser o cara aquele que dá um abraço, o cara que ajuda, né? E o cara que entende o momento criança. Porque eles são criança, cara. Da hora. Eles são criança. A sociedade não vê, mas eles são criança. E galera, vamos prestar atenção nisso, que às vezes não é por maldade. Por alguma situação eles ficaram assim, mas lá dentro tem uma criança. Só precisa de uma atenção, galera. Da hora, da hora. Renan, mano, um brinde. Primeiro eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por vir dividir essas ideias, vir dividir a tua experiência de vida, que é muito importante pra gente divulgar e contar histórias reais de pessoas reais. A gente não fantasia nada aqui, o que a gente fala a gente viveu, a gente conviveu e também tem muita história pra contar. Então eu queria te agradecer e queria que tu deixasse o salve final pra galera que tá te olhando no YouTube aí, convidar essa galera pra curtir o canal e o seguinte, deixa o teu contato aí pra galera poder procurar o pessoal da Blackstone, procurar o Renan Porto pra trocar uma ideia e enfim, fazer mais história. Show! Cara, eu que agradeço a oportunidade aí, né? Aprendi muito, foi um cara que me recebeu super bem, né? Como eu falei, eu vim de uma outra realidade, né? Graças a Deus tive uma boa educação, fui muito bem recebido, né? E conheci uma outra realidade que não era a minha, né? Mas graças a Deus aí tive um cara que me guiou e deu tudo certo. Então assim, galera, queria convidar todos aí para acompanhar o trabalho desse cara aqui, que é sensacional. É um cara que dá voz para essa galera aí que tá na margem, entendeu? É um cara que vem de comunidade, é um cara que trabalha com isso há um bom tempo, tá? O cara tem experiência, tem conteúdo para passar para vocês e é um cara 100% pelo certo, tá? Fora isso, galera, quem puder dar uma chegadinha lá, ó, Instagram, Blackstone, tá? A gente tá dando um pausezinho aí por causa desse lance da pandemia e tudo mais, mas assim que liberar a vacina, se Deus quiser, lá por abril, a gente já vai voltar com tudo aí, então digita lá Blackstone, ó, esse é o símbolo, a galera vai achar fácil lá, certo? A gente tem um projeto bem legal aí, Jiu-Jitsu, Muay Thai, defesa pessoal, certo? Tá todo mundo convidado aí, portas abertas para outras equipes, homem, mulher, criança, certo? Então, comparece lá que a gente vai unir força aí e aprender bastante, tenho certeza. É isso aí, rapaziada, esse aqui foi o Tá Esperto da semana que vem tem mais, esse foi o Renan Porto, nosso convidado de hoje, e semana que vem tem mais Tá Esperto aqui no YouTube. Tudo nosso, rapaz. Dá-lhe, gurizada.